Se tivéssemos metade do entusiasmo que teve grande parte da população ontem à noite a ver o jogo de futebol de Portugal, seguramente invadiríamos esta nação pelo poder do Espírito Santo. Amém? É simplesmente um pensamento que ontem comentávamos entre irmãos e não deixo desta manhã estar junto convosco, aqui pela glória e pela graça de Deus, de vir-me à mente, não é? Amém? Se a sua igreja, se os seus filhos estivessem tão apaixonados e acesos pelo poder do Espírito, como estava ontem a nação de Portugal, detrás de um ídolo humano, seguramente veríamos e provavelmente vamos ver pela sua pura graça e misericórdia o Espírito Santo a operar no nosso meio. Amém? Queria convidar-te a pôr de pé por um momento e oramos juntos ao Senhor. E quero pedir-te que tu aí mesmo ores na tua comunhão íntima com o Senhor para que a sua palavra te desafie e não possas, ao terminar de ouvir a sua palavra, permanecer da mesma forma como estás agora. Amém? Senhor Jesus, tu és a única razão, Senhor, do nosso existir. Senhor, tu és aquele pelo qual nós aqui nos congregamos, Senhor. Queremos rogar, mediante a tua misericórdia, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa glorificar a Cristo no nosso meio. Possa vir acender a paixão e o fogo nas nossas almas do dom de Deus. Senhor, que não possamos permanecer da mesma maneira como estávamos até agora, Senhor. Acendes o teu fogo, meu Deus. Senhor, acendes uma paixão, Senhor, nas nossas vidas por Ti, meu Deus, que possamos bradar aos céus. Tu és Senhor e Rei das nossas vidas. Tu és Senhor e Rei desta nação, Senhor. Que tenhamos o entusiasmo que provém de Ti, que não seja uma habilidade natural, que não seja uma aparência humana, mas que seja a Tua obra, Senhor, em ação nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, glorifica a Cristo, abençoa a Tua palavra, meu Deus. Acende-nos com a Tua paixão, com o Teu fogo, meu Deus. Possamos irradiar a mensagem de salvação e de esperança que há em Jesus Cristo mediante o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, abençoa a Tua palavra, Senhor. Ponho-me diante de Ti, meu Deus. Quero sujeitar-me totalmente a Ti. Espírito Santo de Deus, toma o controle, Senhor, das minhas emoções, dos meus pensamentos, meu Deus, e transmite o Teu coração, Senhor, a este povo, Senhor, aqui, Senhor. E abençoa a Tua palavra e cada pessoa que a escute. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos tomar assento. Estamos com o tema de dons do Espírito, é um tema bastante amplo. Dom é uma dádiva, dom é um benefício, é uma prenda, é um talento. A Bíblia ensina-nos que todos nós, cada um de nós, somos membros de um corpo. Amém? Queria convidar-te a abrir a tua Bíblia em Romanos 12. Versos 3 até ao 8, a mensagem vai estar incorporada neste texto. A Bíblia basicamente ensina, há 3 certos principais acerca dos dons do Espírito Santo. Um deles está em Romanos 12, que se refere aos dons de serviço que dá à sua igreja, ao seu corpo. Em Efésios 4, quando se refere aos ministérios, que são uma dádiva, que são dons do Espírito Santo também. E em 1 Coríntios também se listam os dons sobrenaturais de Deus que nos dá o Senhor e que opera no nosso meio. Romanos 12 apresenta os tributos, talentos, funções que Deus dá a todos os crentes. Significa que todos nós, de alguma forma, unicamente pelo seu poder, devemos exercer estes dons. Hoje em dia, chama-me muita atenção cada vez mais que as pessoas fixam-se muito nas sinais. A palavra de Deus referia Jesus Cristo em Mateus 16, 17, que dizia: estes sinais acompanharão aqueles que crerem no meu nome, eles expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém? Estas são manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo que estão enumeradas em 1 Coríntios capítulo 12. Não é acerca disso que eu quero falar, mas sim acerca dos dons de serviço. Acredito que Deus dá-nos dons
simplesmente para que nós possamos servi-lo efetivamente, simplesmente para que nós possamos corroborar na sua obra, possamos complementar-nos uns aos outros, podemos exercer o ministério da reconciliação, da restauração e da edificação de uma igreja, de um corpo pleno, mediante Cristo Jesus. Amém? Muitas pessoas fixam-se simplesmente na operação dos dons, a sinais. É triste ver como continuamente há igrejas que dizem cultos de cura. Fazem um ênfase tremendo na manifestação dos dons. Necessitamos o autor dos dons e necessitamos que ele opere nas nossas vidas. Amém? O demais é uma consequência dessa operação. Amém? Não podemos esquecer-nos que os dons são extremamente importantes para que Deus possa operar no nosso seio, na nossa vida. Mas não podemos esquecer-nos que, na realidade, aquilo que nos identifica como filhos de Deus não são os dons, mas sim os frutos do Espírito Santo. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Os dons de serviço. Os dons de serviço estão enumerados em Romanos 12, no verso 6 a 8. Mas, irmãos, atentemos que no verso 3 diz: porque pela graça que me é dada, diz Paulo, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Irmãos, é importante que não, quando Deus nos brinda a sua dádiva, os seus dons, os seus atributos, os seus talentos, não caiamos naquilo que predispostamente temos a tendência a cair, que é o orgulho. Por isso Paulo faz esta atenção, que não nos convém saber mais do que aquilo que é necessário, ou mais, devemos estar sempre com temperança, de acordo à medida de fé que Deus repartiu a cada um. E continua dizendo, porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Os membros operam como complementos. Desta maneira também os dons complementam-se nos membros. Amém? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E começa a enumerá-los. Se é profecia, diz comigo profecia, primeiro dom, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, diz comigo ministério, seja em ministrar. Terceiro dom, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, diz comigo exorta, esse dom é exortar. E o que reparta, o que dá, o que reparte, faça-o com liberalidade. Amém? Diz comigo dar, repartir. E o que preside, diz comigo preside, faça-o com zelo santo. E o que usa, diz comigo, de misericórdia, com alegria. Amém? Identificamos aqui 7 dons. O dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de repartir ou dar, o dom de presidir ou governar e o dom de misericórdia. Amém? Amém, irmãos? Os dons que Deus nos dá não têm como fim o poder impressionar as pessoas. Os dons que Deus nos dá têm como principal fim e objetivo o transformar-nos, o fazer-nos aptos para a sua obra. Amém? O trazer restauração às nossas vidas, o trazer edificação às nossas vidas. O Senhor equipa-nos com os seus dons para que por meio da operação deles possamos servir ao corpo, servir-nos mutuamente. Porque somos um corpo. A palavra que emprega aqui vem do grego carismata, que tem a ver com carisma, tem a ver com graça. Nenhum de nós, por méritos próprios, poderíamos de alguma forma alcançar qualquer tipo destas dádivas. Amém? Estamos, irmãos? Isso refere-se a uma bênção, uma dádiva livre e merecida que Deus nos dá. A sua graça. Pela sua graça Ele reparte-nos os dons. Recordemos uma coisa, irmãos. Muitos de nós temos a tendência, ou pensamos provavelmente que temos dons nossos.
Dons inatos que vêm do nosso código de ADN. Irmãos, em Tiago 1,6 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, porque toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Amém? Irmão, o que quero dizer é que se tu pensas que tens algum dom que a ti te pertence, esquece, porque nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. Os dons que nós temos, que são bons, todas aquelas características que há no nosso ser, que está impresso nas nossas vidas, provêm já do código genético de Deus. Amém? Não é nada nosso. Amém? Não é nada nosso. Não podemos pensar que simplesmente que os atributos ou os dons que temos são o produto da nossa experiência. Não é. É o produto da operação de Deus nas nossas vidas. Devemos buscar os dons com zelo. A palavra de Deus ensina-nos que devemos buscar os dons com zelo. Devemos ter zelo por buscar os dons do Espírito Santo. Mas à parte deste zelo, este zelo tem que vir com uma motivação correta. E a única motivação correta é de que Cristo possa fazer a sua obra e que Ele possa levar realmente toda a glória. Não é simplesmente com o dizer. Não é necessário simplesmente parecer, é necessário ser. Muitas pessoas parecem ser. Necessitamos ser. E esse ser, de acordo ao Senhor, é permitir que Ele opere. O dom de profecia, o primeiro. O que é a profecia? Muitas vezes as pessoas pensam simplesmente que a profecia é de alguma maneira simplesmente uma predição, algo, uma previsão que vai ocorrer, um pronunciamento, mas não, a profecia é muito mais que isso. A profecia é falar uma palavra rema, uma palavra que é inspirada pela divina unção do Espírito Santo, que é pontual, que é necessária para a edificação da igreja. Não quer dizer que envolva necessariamente algum tipo de previsão acerca do futuro. Pode-se especificamente ser uma mensagem sobrenatural. Amém? Uma mensagem sobrenatural que o Espírito Santo inspira algum dos seus servos a trazer. E aquela mensagem ecoa nas nossas almas e traz-nos transformação, traz-nos direção. Porque quando não há profecia ou não há revelação, o povo perece. Amém? Mas, irmãos, atenção, porque diz que seja a profecia que seja dada de acordo à fé que temos. Amém? Uma das piores situações que eu vejo no nosso meio é que deixamos-nos influenciar pela cultura do desempenho. Queremos desempenhar uma função, queremos aparentar e quase sempre queremos estirar a medida de fé que não temos. Pomos em risco. E não devemos pôr-nos em risco, devemos atuar de acordo à medida de fé que Deus nos dá. Amém? E pondo essa fé que Deus nos dá em prática, então a nossa fé vai aumentando, porque é pondo em prática a fé que ela aumenta. Amém? A profecia deve ser dada de acordo à fé, à medida de fé que cada um de nós temos. Amém? Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, estamos, de certo modo, a profetizar, porque toda a palavra de Deus é uma profecia, é palavra declarada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E que se algum de nós temos este dom, devemos exercê-lo em proporção, outra vez refiro o que está escrito na Escritura, em proporção à nossa fé. E isso é aquilo que nos vai capacitar para fazer a obra de Deus. Esta afirmação significa que devemos testemunhar ou devemos expor a palavra de acordo à nossa fé. O dom de ministério. Ministério significa serviço aos outros. Serviço aos demais. Tem a ver com a diaconia, serviço. Refere-se especificamente a todos os tipos de trabalhos. O ministério não é somente o ministério pastoral, depois em seguida vem em Efésios 4 referem-se os dons ministeriais, os 5 ministérios, mas sim servir nos mais diversos sentidos que temos oportunidade para servir a Deus. Amém? Normalmente os grandes servos de Deus vêem-se nas pequenas oportunidades de servir a Deus. Amém?
Não debaixo das luzes e dos holofotes, mas nas pequenas oportunidades de servir a Deus, servindo os demais, servindo os necessitados. Aí vê-se este dom em ação. É muito bonito, ou às vezes uma pessoa pensa que é o supremo estar debaixo do foco das luzes, estar em evidência. Mas se nós atentamos ao exemplo de Jesus Cristo, vemos como Ele nunca buscou evidência. Mas bem, sempre que os dons do Espírito Santo operavam através dele, algum tipo de milagre, de sanidade, ele afastava-se daquele lugar, não buscava nenhum tipo de reconhecimento. E vemos como hoje em dia muitas vezes torna-se quase enfático que os ministérios não estejam tão centrados em Cristo, mas mais centrados na pessoa do ministério. Devemos estar sempre centrados em Cristo e esconder-nos atrás da cruz, porque Cristo é a evidência. E esse é o dom ministerial de servir aos demais em todas as circunstâncias. O dom de ensino. O dom de ensino, ensinar, instrução, a palavra de Deus refere-nos que devemos dedicar-nos ao ensino. Estudando a palavra de Deus. Refere-se aos mestres, aos professores que necessitam desmiuçar a revelação da palavra para que possamos aprender delas. O quarto dom, o dom da exortação. Normalmente nós temos o conceito que a exortação é de alguma maneira, dar uma bronca. Mas a exortação significa, na realidade, encorajar, confortar. Amém? Encorajar, de acordo à palavra, de acordo ao Espírito Santo de Deus, encorajar-te a que tu possas, nesta manhã, receberes um toque de Deus e seres transformado. Que tu possas ter, provavelmente, a mesma alegria que tivestes ontem quando estavas a ver o jogo de futebol. Mas, em vez de pôr os olhos na seleção nacional, pões os olhos na cruz de Cristo. E refletes em ti todos os benefícios que Jesus Cristo, através da sua crucifixão na cruz, nos deu, entre os quais os dons do Espírito Santo, entre os quais o maior dom, que é o dom da salvação. Amém? Quero encorajar-te e motivar-te. Permita-se que hoje, esta manhã, o Espírito Santo faça algo na tua vida. Não o expositor da palavra, não o grupo de louvor, mas que o Espírito Santo de Deus, tu possas anselar, desejar, estar inquieto, para que Ele possa fazer a obra na tua vida. O dom de dar, repartir, com liberalidade, com simplicidade, com generosidade. Isto é ter singeleza de coração, é estar disposto a dar. Nós normalmente gostamos de receber, amém? Quem é que não gosta de receber? Eu gosto de receber, amém? Mas um dos dons é dar. Dar. Dar é uma grande manifestação de amor. Jesus Cristo deu-se a Ele mesmo por ti e por mim. Ele deu-se, amém? Ele não teve uns breves momentos, uma passagem para a sua glória. Não, Ele deu-se a Ele mesmo. Ele abdicou de si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Isso é dar-se. Dar-se em pós dos demais. Não é? Normalmente, às vezes, damos. Há histórias que eu me recordo. Mas, enfim, há uma história muito específica que me recordo em relação a dar. Todos nós, como filhos de Deus, como discípulos do Mestre, sabemos, como uma congregação e indivíduos, devemos dizimar ao Senhor. Amém? Quem conhece a verdade? Nós, no nosso ministério, dizimamos continuamente. Eu lembro que uma vez em Centro-América íamos a uma reunião e eu levava o meu dízimo e estava a passar por uma situação um bocado peculiar. Tínhamos sofrido um furacão e, de certa maneira, estava assim um bocado assustado. Mas quando fui para a reunião, eu levava o meu dízimo, como todos os meses o fazia, e continuo a fazer. Mas a motivação do meu coração não era dar o dízimo. A motivação do meu coração era chegar àquela reunião com o dízimo e trazer o dízimo e mais alguns dízimos para ajudar a obra. A motivação do meu coração não era pura, não era clara.
E sucedeu assim, sucedeu na fidelidade dos irmãos. Na altura era o pastor Rabi que estava em Centro-América. Depois reuniu-se algum dinheiro para eu trazer de volta. Eu lembro-me quando cheguei de novo à obra onde estava, todo o dinheiro que eu trouxe de volta não serviu para nada, senão para pagar reparações de veículos pelo caminho. Não sei se me entendes. Quando nós funcionamos em prol da nossa agenda, da nossa motivação, por muito que queiramos dar à espera de receber alguma coisa, normalmente o projeto sai furado. Amém? Por isso, quando damos, este dom é um dom essencial, é um dom comum a todos os membros do corpo. Devemos dar com simplicidade, com generosidade, com singeleza de coração, sem esperar nada em troca. Há pessoas que dizem, eu dei isto e tal e nem me agradeceu. Se destes, pois destes, dá-o com alegria. Deus abençoa o dador alegre. Amém? É um dom essencial para que o corpo possa ser edificado. Não dar a esperar algo em troca, senão dar sem esperar receber nada em troca. Amém? Dom de presidir, de governar. Isto tem a ver com orientação, com direção. Nomeadamente aqui faz-se ênfase também, de certa maneira, aquele que preside ou aquele que governa um povo, uma congregação, tem que ter ao mesmo tempo sempre manifesto o dom da profecia, porque a profecia é o que traz a revelação, que traz a palavra rema, que traz a direção ao povo. Devemos exercer este dom de presidir, de governar, com diligência. A palavra de Deus manda-nos fazer todas as coisas com diligência. Com diligência, mas principalmente ao governar, ao orientar, devemos fazê-lo com diligência, com cuidado e com muita seriedade, porque o Senhor chama-nos a cuidar uns dos outros. Amém? E é importante que todos nós estejamos sujeitos uns aos outros. Sujeitos uns aos outros. Em Hebreus 13:7 diz, obedecei aos vossos guias, sendo submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas delas, porque façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Vivermos em submissão uns aos outros. Aquele que tem autoridade sobre ti, obedece-lhe, porque é o teu guia. Amém? Dessa maneira também terás o fruto de que outros te possam obedecer e te possam seguir. Amém? Mas devemos fazê-lo com diligência, com cuidado e com seriedade. O dom de misericórdia. Mostrar misericórdia significa que devemos ter um coração misericordioso, bondadoso em relação aos demais. Isto é prático, irmão. A misericórdia é prática. Pode incluir várias coisas a nível de ministério, visitar doentes, mas tudo isso podem ser simplesmente certas funções ministeriais que desenvolvemos. Que está bem, glória a Deus, está bem que o façamos. Mas repara, isto é algo prático. Jesus Cristo ensinou sobre isto em Mateus 25. Ele referia em verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono, e diante dele serão reunidas todas as nações, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabritas, e porá ovelhas à sua direita e cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí a herança do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste, estava na prisão e me fostes ver. Amém? Então diz, este justo perguntou, Senhor, quando te vimos com fome e quando te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? E responda-lhes o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes, a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim me o fizestes. Amém? Amém? Glória a Deus. A misericórdia é posta em prática em cada pequena oportunidade. Conheço um irmão que tem tendência de ser tacanho também. Alguns conhecem, o Guilherme, mas era impressionante que eu recordo-me que ele, apesar da sua pressuposta tacanhice, cada vez que andava pela rua com ele e havia alguém a pedir, ele sempre tinha algo para dar. Sempre tinha algo para dar. A misericórdia é posta em prática. Amém? Não percas a oportunidade de seres misericordioso com alguém. É um dom do Espírito Santo também, mas é prático. É prático. É prático a misericórdia. Amém?
Em Tiago refere 1,27 que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Uma vez mais, a misericórdia posta em prática. Irmãos, todos estes dons que lista Romanos 12 devem ser postos em prática. E o Espírito Santo de Deus dá-nos a capacidade que os possamos pôr em prática nas nossas vidas, não por habilidades ou habilitações próprias e humanas, mas sim pela sua obra. Porque todos devemos dar esse testemunho, um testemunho eficaz, para poder servir os demais, incentivar os demais, para dar, para poder direcionar, para poder dar a palavra viva, necessária, rema profética a alguém, a alguma pessoa, a algum grupo, a alguma congregação, para mostrar misericórdia. Todos devemos ter algum atributo básico e depois podemos estender-nos noutros, simplesmente pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós, pessoalmente, temos algum tipo de área mais forte. E essa área devemos identificá-la, mas também devemos pedir graça a Deus para que Ele nos dê dons noutra área. Por isso a palavra de Deus diz, mostra-nos sempre que devemos buscar, a palavra de Deus diz literalmente, e buscai com zelo os dons. Todo cristão, todo filho de Deus, não gosto de chamar cristão, mas bem todo discípulo, todo filho de Deus, deve exercer estes dons na sua vida. Os dons do Espírito Santo são para edificação e serviço do corpo. Amém? São para edificação e serviço do corpo. Não nos dá o Senhor simplesmente para mimar-nos como filhos mimados, mas sim para que possamos pôr esses dons que são dádivas, atributos divinos e servirmos uns aos outros mutuamente. Amém? Irmãos, mas no entanto, há sempre, de alguma maneira, há sempre algumas limitações. Há sempre algumas limitações. Jesus Cristo teve as suas limitações. Amém? Tu crees que Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade, teve limitações? Acreditas que sim? Teve limitações? Teve? Teve limitações? Claro que teve limitações. Deus não se força a Ele mesmo sobre a vida de ninguém. Amém? Sabemos isso? Amém? E a primeira limitação que nós muitas vezes nos encontramos quando estamos a servir ao Senhor é a incredulidade. E dirás, sim, a incredulidade nos outros. Não, a nossa própria incredulidade. A nossa própria incredulidade. Em Marcos 6,5, diz literalmente Jesus Cristo, diz assim, Marcos 6,5, e não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Amém? Jesus Cristo diz lá literalmente a palavra de Deus que ele ali não podia fazer nenhum milagre. Apesar de que pudesse curar alguns enfermos, não fazia nenhum milagre. Não operava os milagres. Irmãos, é muito importante, quando eu referi ainda há pouco sobre os sinais que muita gente desenfreadamente persegue, os sinais das curas, das libertações, que são definitivamente necessárias nas nossas vidas, mas aquilo que primeiro necessitamos livrar-nos é da nossa própria incredulidade. Porque Jesus não opera milagres para que nós possamos acreditar nele. Jesus opera milagres quando nós acreditamos nele. Amém? Jesus nunca andou a operar milagres para que as pessoas convertessem. Jesus operava milagres quando as pessoas acreditavam nele. Amém? Senhor Jesus, chegou o leproso, se tu quiseres, tu podes curar-me. E ele perguntou-lhe, tu crês? E ele disse, sim, creio. Então vai, porque a tua fé salvou-te. Amém? Ele foi um canal e nós somos canais como igreja, como membros de um corpo, somos canais para que através dos dons de serviço possamos servir os demais. E em seguida, irmãos, seguramente vamos ouvir falar nestes dias sobre os demais dons que vimos aqui ministeriais e os dons sobrenaturais. Mas não pensemos que
temos que de alguma maneira evidenciar coisas para cativar as pessoas. Amém? Quando tu creias, o Senhor operará o milagre que tu necessitas na tua vida. Quando tu creias, quando tu deitares abaixo a tua incredulidade, quando tu decidires acreditar em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo em total operação, quando tu decidires abraçar de todo, toda a palavra, todo o ensinamento, a deidade da Trindade e a doutrina do Espírito Santo, então vais estar plenamente vivo e serás levado à revelação da verdade. Jesus Cristo também não ensinou todas as coisas, irmãos. Diz a palavra de Deus em João 16:12, falando aos seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, no entanto, quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Amém? Isto foi naquele então. Irmãos, eu quero recordar-te, e constrangia-me o coração, ainda esta manhã, quando estávamos aqui a adorar a Deus, ainda no outro dia, já algumas vezes o disse, é tão difícil hoje em dia que as pessoas permitam que o Senhor faça a obra da sua vida. Às vezes parecemos que estamos em congregações batistas, com todo o respeito pelos irmãos batistas. Estamos num congresso sobre os dons do Espírito Santo, tivemos congressos recentes sobre os frutos do Espírito, sobre o carácter de Cristo. Parece que estamos anestesiados, amém? Parece que estamos mais ocupados com outras coisas, estamos dispersos, a nossa mente está dispersa, distraída. Estamos a pensar nos jogos, nos ídolos que temos de alguma maneira criado ou propagado. Espero que não estejas nesse patamar. Estamos nas nossas agendas pessoais, ministeriais, aquilo que projetamos, queremos fazer, em vez de estarmos rendidos. Isto foi naquele então, mas há mais de 2000 anos houve a dispensação do Espírito Santo de Deus. A promessa cumpriu-se. O Pentecostes aconteceu. E hoje o Espírito Santo está disponível para ti e para mim. Amém? Está disponível para ti e para mim. E para que o Senhor faça a obra na tua vida, simplesmente necessitas acreditar, derrubar a incredulidade, acreditar nas Escrituras, acreditar que Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado e ascendeu ao terceiro dia. E permaneceu por 40 dias e 40 noites com os seus discípulos a ensinar-lhes sobre o reino de Deus. E ao ir disse: permanecei no lugar alto, no aposento alto, esperando que se cumpra a promessa que virá sobre vós, que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, cumpre-se a Escritura que diz a palavra de Deus em 1 de Pedro: filhinhos, já não vos necessitais que vos ensine nenhuma coisa, porque vós tendes a unção do Santo. A unção do Santo, o qual vos revela todas as coisas. Já temos o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. E Ele quer vivificar-nos. Ele quer dar testemunho de Cristo. Ele quer fazer com que os seus dons, sejam derramados sobre as nossas vidas e que nós possamos servir a Deus com zelo santo. Não numa metodologia de competitividade, a querer aparentar alguma coisa, mas derramar as nossas vidas, os nossos corações diante do seu altar de graça. E aí temos comunhão íntima com Jesus e recebermos a plenitude do seu conhecimento através do Espírito Santo de Deus. É unicamente através do Espírito Santo de Deus que possamos contemplar a Cristo, poder de alguma maneira chegar a ter toda a revelação de Cristo na sua palavra através do Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos falar sobre os dons do Espírito Santo, mas tu não estás cheio do Espírito Santo de Deus, simplesmente é mais um ensinamento. Que sim, é necessário, mas é necessário que este ensinamento se torne prático. A palavra tem que se fazer viva nas nossas vidas, amém? É uma palavra viva. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo feito carne. Ele viveu entre os homens, amém? Ele está aqui no nosso meio. Não para que nós possamos passar mais um bom congresso ou ter comunhão juntos, também é bom, glória a Deus, mas que possamos ficar plenos, cheios, possamos dizer que saímos deste lugar e que a nossa copa está a rebosar de Deus, está a rebosar do Espírito Santo de Deus. Temos que acreditar nisso, temos que receber
receber esta palavra, receber o poder de Deus, receber o poder do Espírito Santo, para que a palavra que recebemos nestes dias possa se vivificar nas nossas vidas. E temos que obedecer, irmãos, obedecer. Atos 2, para terminar. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com ousadia, enfrentando aquele mesmo povo que mandou Jesus Cristo à cruz. O que faremos? Pergunto-te, que farás esta manhã? Queres continuar a estar falto, a ter esse sentimento vazio no teu coração? Ou queres estar pleno? Queres estar que, apesar das circunstâncias, possas estar com a alegria do Senhor, que é a nossa força? Possas contemplar sempre, em cada momento, apesar das circunstâncias negativas, tu possas abraçar-te às promessas e possas sentir esse fogo no teu interior e possas permitir que esse fogo te consuma de dentro para fora, pelas almas, pelos necessitados, e pôr estes dons em práticas. Necessitas o Espírito Santo de Deus. Amém? Necessitas o Espírito Santo. Necessitas acreditar, receber e obedecer. E isso começa com uma ação. E essa ação é a ação do arrependimento. Amém? Pedro disse arrependei-vos. Porque eles perguntaram-lhe: Pedro, e agora que faremos, irmão? E ele disse: arrependei-vos cada um de vós. Dizem: não, mas irmão, Luís Miguel, eu já tenho ao Senhor. Sim, eu também. Mas eu necessito arrepender. O arrependimento não é uma vez. O arrependimento é algo contínuo. Ele aqui dizia: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Há pessoas que não estão batizadas no nome de Jesus Cristo. É bom que sejam batizadas no nome de Jesus Cristo, em águas, para a remissão dos vossos pecados. Mas diz em seguida: e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? E podes receber o dom do Espírito Santo se tu acreditares. Acreditas? Porque às vezes queremos que se operem maravilhas nas nossas vidas. Glória a Deus, todos queremos. Mas é necessário crer. E é necessário arrepender-nos. Porque as promessas, e digo-te, assim diz o Senhor, as promessas vos pertencem a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E continuava Pedro a dar, com muitas outras palavras, testemunho e a exortar, dizendo: e digo-te hoje, também assim diz o Senhor, salvai-vos, salva-te desta geração perversa. Amém? Não continues da mesma maneira como até aqui. Amém? Clama hoje ao Senhor. Arrepende-te hoje diante do seu altar de graça, para que não estejas falto em nada. Amém? E não tenhas simplesmente recebido mais uma ensinança ou mais um conhecimento teológico e doutrinal, mas possas fazer com que a palavra de Deus se torne viva em ti, se torne poder, dunamis, e possas permitir que este dom do Espírito Santo te equipe em tudo, para que possas servir aos demais, servir ao Senhor com zelo, desejando todos os dons. Amém? E o Senhor, seguramente, de acordo à sua vontade, Ele os repartirá, porque isso ensina a palavra de Deus. Ele reparte os seus dons de acordo à sua vontade, como Ele quer. Amém? Mediante a sua graça. Amém? Eu queria convidar-te a que tu pusesses de pé aí onde estás. Fechaste os teus olhos por um momento. Queria pedir aos irmãos de louvor um momento. Mas queria pedir, em reverência ao Senhor, que fechássemos os olhos por um momento. E os próprios irmãos do louvor e todos aqui, que hoje tu possas fazer uma oração de risco ao Senhor. Porque é um risco pedir ao Senhor que Ele nos transforme.
Amém? Estamos necessitados. Estamos necessitados da vida de Cristo. Estamos necessitados do poder do Espírito Santo. Estamos necessitados de um avivamento. Amém? Não estamos necessitados de uma vitória de futebol. Estamos necessitados de um avivamento. Estamos necessitados de poder evidenciar e manifestar que Jesus Cristo está conosco, que o Espírito Santo de Deus testifica de Cristo nas nossas vidas. Não somos nós, pela nossa força, pelas nossas habilidades, pelas nossas experiências. E hoje estamos aqui para arrepender-nos diante do Senhor e pedir que Ele seja propício à nossa vida e nos dê o dom do Espírito Santo de Deus, que Ele nos equipe, que Ele nos transforme. Fecha os teus olhos e onde estás por um momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo por cada vida aqui. Espírito Santo de Deus, ser propício, manifesta a Cristo, Senhor, toca, Senhor, cada vida, rompe preconceitos, rompe prejuízos, meu Deus. Pai, sujeitamos-nos a Ti, tem misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, manifesta-te a cada vida, revela a Cristo, Senhor, reparte os Teus dons, meu Deus, mediante a Tua perfeita vontade, Senhor, que não haja nenhuma pessoa que saia daqui falta, meu Deus, do conhecimento de Cristo. Senhor, vimos arrepender-nos diante de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, Tu estás aqui. Isha caianda diababarida cachenda, Isha caienda rabarabachenda, Xerra caienda rabarabachenda. Filho de Deus, Tu tens o Espírito Santo de Deus, começa a orar, começa a clamar. E se tu ainda não tens o batismo do Espírito Santo, pede hoje ao Senhor, pede hoje ao Senhor, quero o dom do Teu Espírito Santo. Não quero estar falto em nada, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não quero só saber ou conhecer as Tuas Escrituras. Eu quero vivê-las. Eu quero que as Tuas Escrituras sejam vida em mim. Vida em mim. Senhor, eu acredito, eu creio em Ti, Senhor. Na Tua palavra, no Teu poder. Espírito Santo de Deus, visita-me. Enche-me. Continua a orar, Pai, no nome de Jesus. Senhor, ser propício a cada vida. Derrama o Teu poder, derrama o Teu poder, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu rogo-te no nome de Jesus Cristo, começa aí a orar. Tu que tens o Espírito Santo de Deus, começa a adorar a Cristo. O Senhor diz na Sua palavra, Ele está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Senhor, perdoa-nos, meu Deus, porque vamos na nossa suficiência. Senhor, perdoa-nos, meu Deus, porque muitas vezes tentamos imitar aquilo que unicamente provém de Ti. Ser propício às nossas vidas, Senhor. Ser propício, tem misericórdia, Senhor. Aviva-nos, meu Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva cada vida, Pai, no nome de Jesus. Senhor, não podemos estar falta em nada, Senhor. Necessitamos a Tua vida, Jesus. Shekayenda rabashenda. Shakariara barabashenda rabashenda. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Shakayenda rabarabashenda. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, Pai, no nome de Jesus. Sharakarienda rabarabashenda. Shakarienda. Adora o Senhor aí onde estás. Derrama o teu coração. Não te importes com o que passa ao teu lado. Simplesmente derrama o teu coração e recebe. O Senhor te abençoe nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Ainda que as minhas mãos não possam tocar Teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Meu coração pode sentir Tua presença. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Posso sentir Tua majestade. Tu estás aqui. Aleluia. Tu estás aqui. Ainda que os meus olhos não te possam ver, Aleluia. te posso sentir. Sim, sei que estás aqui. Ainda que as minhas mãos não possam tocar
teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Posso sentir tua majestade. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Posso sentir tua majestade. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Tu estás aqui. 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 Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sei que estás aqui. Aleluia, Jesus. Eu sei, Senhor. Santo, santo. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Se eu creio, Tu estás aquí, me deleito en ti, en tu presencia, en tu casa, Señor. Me deleito en ti, Jesús, Jesús, en tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí.